Oi, nono ano, tudo bem? Como nós vimos na última aula, a Europa ela precisava se reerguer depois da guerra para voltar a ser um polo econômico, um polo político, uma referência no mundo. E vários acordos, vários blocos econômicos foram criados na Europa para que ela se reerguesse depois da guerra, até chegar na União Europeia, que é um bloco que é uma referência mundial até os dias de hoje. Muito bem. A Europa se reergueu, a Europa hoje é realmente uma referência econômica, uma referência tecnológica no mundo. E nós vamos ver agora as diferentes áreas europeias. Nós vamos começar hoje a ver as diferentes áreas econômicas da Europa. Por exemplo, a primeira delas é a Europa Ocidental. Essa área em amarelo, que abrange a Península Ibérica, Espanha e Portugal, abrange França, aqui os Países Baixos, a Holanda, a ilha da Grã-Bretanha. A Europa Ocidental é uma das regiões mais desenvolvidas do ponto de vista agropecuário e industrial, ou seja, eu tenho uma variedade de atividades bem grande aí nessa região. Na agropecuária, o que se destaca? Agropecuária, gente, ou seja, agricultura, plantação e pecuária, criação de animais. Na França, uma forte produção de cereais, beterraba açucareira, maçã e vinhos. Vocês vão ver que na Europa toda se planta beterraba açucareira, que é o açúcar que eles usavam, até eles descobrirem o açúcar refinado, o açúcar da cana, vindo do Brasil quando a gente era colônia de Portugal. Na Holanda, que é essa região aqui, olha, foram feitos polders, onde se cultivam flores e desenvolve a pecuária leiteira. O que são polders? Isso daqui que são polders, ó. Foram feitos em cima do mar, em cima das águas. Como vocês sabem, a Holanda ela está abaixo do nível do mar. Os Países Baixos estão abaixo do nível do mar. Então, para aumentar o seu território, para eles conseguirem plantar mais, eles construíram esses polders, que é essa construção de terras, de terrenos agricultáveis em cima do oceano. Claro que ligado ao continente, mas eles são feitos na superfície oceânica. Além disso, tem muitos recursos naturais e industriais nessa região da Europa, na Europa Ocidental. No Reino Unido, que é aqui a Grã-Bretanha, a Irlanda do Norte e a Irlanda, e aqui na França, são os países mais ricos em recursos naturais e mais desenvolvidos industrialmente. Então, a gente está vendo que a França é um país que se destaca na Europa Ocidental. Nós já vimos a força da França na agricultura e agora estamos vendo que é um país que tem uma industrialização muito bem desenvolvida. A Europa Ocidental, ela não tem muitos recursos energéticos, essa parte da Europa, mas a Inglaterra se destaca porque ela tem uma boa produção petrolífera, se explora muito petróleo no mar ao redor da Inglaterra. Além disso, o país tem importantes regiões carboníferas, ou seja, de exploração de carvão, que são chamadas de regiões negras. Produz muito ferro, então é um país que se destaca principalmente em recursos naturais. Lembrando que recurso natural e recurso energético são duas coisas diferentes. A Inglaterra se destaca nos recursos naturais, apesar de ter uma boa produção de petróleo, mais do que os outros países, ela tem muito mais para o recurso natural do que os outros. Tem petróleo, tem carvão e tem o minério de ferro também. Além disso, nós acabamos de ver que a Europa Ocidental, essa parte específica da Europa, ela tem uma indústria muito bem desenvolvida. Na França, temos indústrias de aviões, de automóveis, indústria química, têxtil, de vinhos, alumínios, eletrônica, siderurgia e etc. Ou seja, uma variedade muito grande de indústrias. No Reino Unido, eu tenho indústria de automóveis, de aviões, de eletrônica, de caminhões. Nos Países Baixos, que é a Holanda, que a gente acabou de ver que fizeram os polders, temos indústria petroquímica, naval, eletrônica e caminhões. Além da atividade portuária, porque é uma parte da Europa muito recortada, que é bom para construir portos, e atividade turística. A gente sabe que esses países são muito procurados por turismo, principalmente pela sua importância histórica.
Olha só, aqui eu tenho o Big Ben na Inglaterra, a Torre Eiffel na França, os campos de tulipas na Holanda. Então, são países muito procurados por turistas. Então, a atividade turística é uma atividade que rende muito para esses países, ou seja, eles lucram muito com o turismo. Além da Europa Ocidental, nós vamos falar um pouquinho sobre a Europa Central, que é essa parte aqui em marrom. O país que mais se destaca na Europa Central é a Alemanha. Olha só, apresenta um perfil socioeconômico desigual. Eu tenho classes muito baixas e classes muito altas, e a distância entre elas é bem grande. A Alemanha se destaca nas atividades agropecuárias. Falando de Alemanha, nós temos uma concentração populacional no Vale do Rio Ruhr, que é um afluente do Rio Reno, é um afluente, ó, o Rio Ruhr é essa aqui que fica nesse pedacinho aqui da Alemanha. Aqui eu tenho a concentração populacional alemã e industrial também. Que tipo de indústria se desenvolve nessa área? Indústria siderúrgica, carboquímica, têxtil e metalúrgica. Além disso, nessa mesma área do Vale do Rio Ruhr, nós temos um centro bancário e financeiro da região. Essa área aqui da Alemanha, esse pedacinho aqui, que é o Vale do Rio Ruhr, onde se localiza essa região, além de ser a concentração populacional e industrial, nós temos também um centro bancário e financeiro da região. Além disso, nós temos uma variedade industrial muito grande na Alemanha, com indústrias da Volkswagen, da Opel, da Mercedes-Benz, da BMW, como a imagem está mostrando, além de setores químicos e farmacêuticos.